Pessoal, então vamos lá, dando sequência aqui às nossas atividades, vamos trabalhar um pouquinho mais com esse tema de trabalho e energia, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente nesse vídeo sobre energia potencial, tá? Mais especificamente falar sobre a energia relacionada ao sistema de forças conservativa e não conservativa, e também a gente vai conseguir aprender, né, ter uma noção de que quando a gente fala de um trabalho realizado por forças conservativas, o que nos interessa nessa relação de trabalho é só o ponto inicial e o ponto final, onde começou, né, o deslocamento dessa partícula até o ponto final, onde ela terminou. Não nos importa o caminho, né, a trajetória seguida pela partícula, né, onde essa força esteve sendo aplicada. O que nos importa é somente o ponto inicial e o ponto final, e ela independe do caminho, como a gente vai ver. E também a gente vai ver que o cálculo, como a gente faz o cálculo da energia potencial gravitacional, né, e também o cálculo da energia potencial elástica, tá? No sistema massa-mola, principalmente. Bom, quando a gente fala em energia potencial, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a energia potencial, sempre que a gente falar em energia potencial, vocês entendam, por favor, energia acumulada, tá? Então, independente da configuração que a gente tem, não é? Onde a gente tem força sendo exercida, obviamente, sobre um objeto, quando a gente fala em energia potencial, a gente está falando em energia acumulada, né? E ela tem basicamente dois caráteres aqui para a gente dentro da mecânica: a potencial elástica e a potencial gravitacional, tá? Quando a gente fala em energia potencial, é uma energia que ela, como o próprio nome sugere, né, ela tem o potencial de se transformar em outras energias, né? Mas isso não é diferente, por exemplo, com uma energia cinética, ela também tem um certo potencial de se transformar num outro tipo de energia, né? Mas a energia potencial, como eu disse, é uma energia que está acumulada, né? Então, se é no caráter gravitacional, a gente sobe, né? Desnivela um objeto, por exemplo, a gente pega um calçado, por exemplo, que está no chão, a gente levanta ele, e a hora que a gente solta, ele consegue realizar esse trabalho de descer, né? A força gravitacional consegue empurrar, né, ou puxar, né, na verdade, esse objeto para baixo, realizando trabalho. E quando a gente e esse trabalho ele só é realizado porque ele tinha uma energia potencial gravitacional antes, né, por conta do desnivelamento do chinelo que a gente causou, tirando ele do chão e elevando ele a uma determinada altura. Bom, para ficar ainda um pouco mais claro isso, a gente pode, por exemplo, assinalar ou visualizar aqui um movimento de um bang jump, por exemplo. Então, quando essa moça está pulando ali de bang jump, a hora que ela estava lá no andaime, lá em cima, ela tinha o que a gente chama de energia potencial gravitacional, né? A partir do momento que ela salta, né, que ela inicia o movimento dela, a energia potencial gravitacional está se transformando em energia cinética. Ou seja, a energia que ela tinha acumulada de caráter gravitacional, né, essa energia potencial gravitacional, justamente porque ela subiu até lá, né, até no andaime, ela é liberada e se transforma em energia cinética, energia de movimento, ela passa a ter velocidade, né? Quando ela estica a corda, né, ela estica o elástico, aí no caso, o elástico quando começa a esticar, né, quando ele passa do ponto dele de ligeiramente reto para esticado realmente, né, quando ela começa a esticar a corda essa energia cinética ela vai se perdendo, então ela vai se desacelerando e a energia cinética se transforma então em energia potencial elástica, né? Então aqui tem três energias sendo envolvidas: a potencial gravitacional, que se transforma em energia cinética, e a cinética, que se transforma em energia elástica, né? Potencial elástica no caso. Tá? Quando a gente fala em energia potencial, a gente vai utilizar essa letrinha U, tá? E já vou adiantar aqui que eu vou fazer uma referência à energia potencial gravitacional, né?
ou também, a gente, não estranhe se eu escrever isso aqui em aula, né? EPG, energia potencial gravitacional, e energia elástica, ou até mesmo o ES ou o EL, né? De elástica, tá? Mas a energia potencial gravitacional, a variação da energia potencial gravitacional, ela está relacionada com o negativo do trabalho, tá? Então, também é razoavelmente simples da gente enxergar isso, se vocês pensarem qual que é a relação de trabalho, né? Então, vamos supor, se a gente tem, e aqui como a gente está falando em gravitacional, a gente está falando no movimento na vertical, né? A gente pega aqui um eixo Y, denotado aqui para cima, né? Com a referência para cima. Então, valor, quanto mais longe do solo, né? Para cima, maiores são os valores de Y, por exemplo, e o solo seria o valor de zero aqui. A gravidade, como a gente sabe, ela sempre está apontando aqui para baixo, né? Então, no movimento, por exemplo, de subida, né? A gente já falou sobre isso, uma partícula que está subindo, ela tem a força-peso sobre ela está contra o movimento, né? Então vamos supor que eu quero chegar até aqui em cima, quero fazer um delta H aqui indo para cima. Como o deslocamento, né, é para cima, a, o trabalho da força-peso, né, o trabalho gravitacional aqui no caso, ele é menor que zero, né? Isso, o trabalho da força-peso, isso mesmo. O trabalho da força-peso é menor que zero, já que o trabalho é igual à força de deslocamento, e como os vetores estão em sentidos opostos, aí o trabalho aqui nesse caso fica menor que zero. Uma vez que o trabalho aqui é menor que zero para esse movimento de subida, se eu fizer um ΔG, uma variação de energia gravitacional, né, uma energia potencial gravitacional, perdão, uma energia potencial gravitacional, a variação de energia potencial gravitacional, ele é o negativo do trabalho, o negativo de negativo é positivo, ou seja, quando a gente está subindo, o trabalho é negativo e a variação da energia potencial gravitacional, que é o negativo do negativo, então isso vai ser positivo. O que faz sentido, né? Porque o trabalho, a energia potencial gravitacional está sendo acumulada, que é o que eu disse. Você tem, por exemplo, uma bolinha. Se eu estou elevando essa bolinha, né? Se eu estou pondo essa bolinha num ponto mais para cima, né? Ela um desnivelamento aqui. Isso aqui está relacionado a uma altura h. Agora ela tem uma energia potencial gravitacional. E o trabalho que eu realizei para tirar essa bolinha aqui do ponto aqui mais embaixo, para trazê-la até aqui em cima, esse trabalho ele se transformou em energia potencial gravitacional. Né? E como esse trabalho é negativo, né, que eu estou indo para cima, né, o vetor deslocamento ele está ao contrário do vetor força-peso, então esse trabalho é negativo. Né? Se o trabalho é negativo, o negativo do negativo, que é o que está me dizendo essa equação aqui, ele é positivo, ou seja, a energia potencial gravitacional ela está sendo acumulada positivamente por uma partícula que está sendo desnivelada para cima, nesse caso aqui. Tá? Então, essa mesma ideia ela pode estar relacionada a um sistema massa-mola. Né? Então, se eu tiver aqui agora um bloquinho, por exemplo, associado a um sistema massa-mola, né? E essa mola aqui está inicialmente no ponto de equilíbrio dela, né? Ela está sem nenhuma deformação. A partir do momento que eu empurro esse bloquinho, né? Que eu aplique uma força F aqui nesse bloquinho, e aí eu passo para uma outra situação onde o bloquinho agora eu realizei um trabalho para trazer esse bloquinho do ponto onde ele estava, né, até esse novo ponto aqui, onde eu tenho uma mola comprimida, né, então eu fiz uma deformação aqui, vamos dizer, ΔX, né, então
essa força aqui ela está agindo contra, né? Aqui tem uma força elástica que ela está contra essa deformação, né? Contra o vetorzinho de deformação aqui, que seria o deslocamento do bloquinho. Tá? Como essa força aqui ela faz um trabalho negativo, então a variação da energia potencial elástica, nossa, aqui ficou horrível, mas é EL ali, tá? Como, deixa eu tirar esse U aqui também, desenhar direitinho. A variação da energia potencial elástica, ela vai ser igual ao negativo da força do trabalho, né? Do trabalho da força elástica, tá? Vai conseguir pegar a borracha aqui. Esse é o negativo do trabalho da força elástica. Negativo do trabalho da força elástica. A gente viu ali como delta WS. Tá? É a mesma ideia. Tá? Bom, aplicando isso aqui então agora a duas outras situações aqui, pessoal. Então a gente tem aqui que o trabalho negativo realizado pela força gravitacional, né, no movimento de subida, tá? Ele vai ser acumulado em energia potencial gravitacional, certo? E né, quando o tomate aqui, por exemplo, está no movimento de subida, né? E o trabalho positivo realizado pela força gravitacional, né, que é no movimento de descida, ele quer dizer que a gente está retirando energia potencial gravitacional da partícula, né? Então ele está diminuindo a energia potencial gravitacional que o tomate teria no ponto mais alto. Então ela perde energia potencial gravitacional e ganha, por exemplo, energia cinética. A mesma coisa com o sistema massa-mola. Né? Então se eu estou comprimindo a mola, né, se ela está saindo do ponto de equilíbrio dela e está sendo comprimida, eu estou acumulando energia na mola. Né? Então, meu trabalho é negativo, né? O trabalho da mola ele é negativo, certo? Então, o trabalho da energia elástica, que nesse caso é menor que zero, é negativo. E isso aqui indica que a variação de energia potencial elástica ela é maior que zero, né? No final é maior que o inicial. Né? E se eu estou agora fazendo um movimento contrário, onde o trabalho agora, a mola está empurrando o meu bloquinho, né? Então o trabalho está sendo maior que zero, o trabalho da mola. Nesse caso aqui eu estou perdendo energia potencial elástica, então a variação da energia potencial elástica ela é menor que zero. Né? Então, energia potencial elástica está se transformando aqui, por exemplo, em energia cinética. Tá? Bom, ainda falando um pouco sobre algumas características importantes desses movimentos, é que os sistemas, né, o que a gente chama de sistema, para esse caso aqui, ele é sempre formado por dois ou mais objetos. Então, por exemplo, no sistema massa-mola, a massa, né, o bloquinho e a molinha. No sistema terra-partícula, por exemplo, no tomate com a energia com a gravidade, né, um sistema terra-tomate, né, e assim por diante, né. E uma força ela sempre age entre o objeto, né, e o sistema. Né? É sempre assim. O tomate, por exemplo, tem uma força que está agindo entre o tomate e a terra. Né? É sempre essa relação entre dois ou mais objetos, né? A força resultante. Né? Então, no caso, a gente tem o tomate agindo com a terra aí, com essa força da gravidade, por exemplo. Ou então o bloquinho e a mola também trocando ali forças, né? E assim por diante. E o trabalho, né, realizado, né,
por essa força, ele que é responsável por transformar a energia do sistema, seja ela em energia de energia potencial para energia cinética, seja de energia cinética para um tipo de energia potencial. Tá? E aqui era para estar funcionando, eu não sei por que não está funcionando esse videozinho aqui, mas era um videozinho que estaria mostrando aqui só essa bolinha, né? Indo e voltando aqui, tá, pessoal? Mas em suma é um videozinho onde você tem a bolinha ganhando energia potencial elástica e perdendo energia cinética, né, até parar, e depois ganhando energia cinética e perdendo logo depois até parar aqui no ponto de máximo. Tá? Tem uma apresentação, né, uma imagem interessante aqui, que é essa aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, sempre que possível, tá, pessoal? Depois eu vou deixar até o link para vocês desse simulador aqui, um simulador bem interessante. Então prestem bem atenção aqui nesse caso aqui. Ó. Eu posso soltar essa mocinha aqui e eu vou soltar ela nessa linha aqui de 4 metros, tá? E aí ela atinge aqui os 4 metros. Isso porque a gente não está pondo nenhum tipo de atrito, tá? E essa skatista aqui, ela tem então aqui no ponto mais alto, né? Ela tem apenas e tão somente energia potencial gravitacional, né? E essa energia é relacionada a esse deslocamento que ela tem aqui do ponto mais baixo da trajetória até o ponto mais alto, né? A partir do momento que eu solto, então ela perde energia potencial gravitacional e ganha energia cinética. Percebam que ela tem muita velocidade aqui embaixo, depois ela desacelera até parar, né? E é assim que a coisa toca. Tudo bem? Então, essa é a relação das energias para um sistema aqui, no caso, como não está havendo perda de energia de modo nenhum, essa é a característica de um sistema conservativo. Tudo bem? Bom, então, voltando aqui, quando a gente fala de forças conservativas, né, então uma energia está sendo transformada na outra, então a gente pode falar que um determinado trabalho que a gente está realizando, ele é igual ao negativo do outro, né? Porque a gente está saindo de uma determinada energia e indo para outra. Então, por exemplo, no caso ali da menininha descendo, na hora que ela estava descendo, a energia potencial gravitacional dela estava diminuindo, né? Então a energia potencial gravitacional estava diminuindo e a energia cinética dela estava aumentando. O trabalho da energia potencial o trabalho da força peso, ele era positivo, né? Já que estava favorecendo o movimento e, consequentemente, a energia potencial gravitacional ela estava diminuindo. Tá? No caso aqui, a energia cinética estava aumentando e energia potencial gravitacional estava diminuindo. Tá? O trabalho da energia da força-peso era favorável, né, ao movimento, então ele era positivo e é isso aí. Tá? Quando a gente fala em relação de forças não conservativas, é quando a gente tem perda de energia. Né? Quando a gente tem perdas de energia, então é quando a gente tem, por exemplo, o atrito entrando em cena. Tá? Basicamente é isso. E parte dessa energia ela é perdida na forma de calor. Tá? Então, quando a gente tem um sistema onde a energia não se conserva, né, por conta de perdas inerentes ao sistema, é quando a gente está num sistema não conservativo. E aqui agora eu posso de novo mostrar o simulador para vocês. E aqui agora a gente passa a ter agora um pouquinho de atrito aqui. Põe um pouquinho de atrito.
Então volta a menininha lá para aquele ponto de 4 metros, então agora ela já não vai mais chegar aqui nos 4 metros do outro lado da rampa. Né? Agora ela chega numa altura menor, chegou ali no 3,5 e aí o movimento vai se desfazendo, porque ela está perdendo energia por conta do atrito. Tá? Então ela vai perdendo energia até que ela tende a parar. Né? Então, esse é o caso. Então, e conforme maior o atrito que eu tenho, né? Conforme maior a faixa de atrito que eu tenho, mais rápido é esse relaxamento. Né? Mais esse movimento se dispersa, mais energia ela perde. Tudo bem? Então aqui um sistema não conservativo. Tudo bem? Pois bem. Então, dando sequência aqui, quando uma partícula ela está em um sistema que, que ele só tem forças conservativas agindo sobre a partícula, né? Então, o, a nossa resolução de problemas ela fica da maneira mais simplificada possível. Tá? E como eu já havia adiantado, o trabalho realizado por forças conservativas ele não depende do caminho, não depende da trajetória dessa partícula. Então, uma partícula que vai sair do ponto A e ir para um ponto B, para a gente só interessa os pontos iniciais, inicial e final dessa partícula, não importa por qual caminho ela passou, não importa se foi pelo caminho 1 aí da figurinha ou caminho 2, só a gente sabendo o ponto A e o ponto B, a gente já sabe qual foi a energia, né, ou energia desprendida, ou trabalho realizado para sair com essa partícula de um ponto A para um ponto B. E também, assim sendo, o trabalho realizado para um movimento onde eu vou e volto para o mesmo ponto, né, ou seja, um trabalho realizado por uma partícula em um circuito fechado, ele vai ser sempre igual a zero. Né? Se eu saio de A e volto para o A, né, saio de A, passo para um ponto B e volto para um ponto A, o trabalho realizado para sair de A e voltar para o ponto A, ele é zero. Tá? O mesmo trabalho, assim, eu posso ter realizado um trabalho para chegar até o ponto B, e para sair de B e ir para A, eu realizei o negativo daquele primeiro trabalho. Né? Então, de maneira geral, o trabalho total ali é zero. Tá? Então, para um sistema de um percurso fechado, o trabalho é zero. E isso nos remete que a gente pode substituir uma trajetória complexa, né, ali como a gente tinha visto ali de um caso saindo do A para o B, se ele independe do caminho, se eu vou por um caminho todo tortuoso, eu posso simplificar isso para uma reta, por exemplo, saindo de A até B. Né? Quando eu tiver num sistema de forças conservativas. Né? Então, aqui não ficou muito bem desenhado aqui, mas que eu joguei essa equação aqui logo depois, mas de todo modo, para sair do percurso do ponto A até o ponto B, eu posso ir pelo caminho 1 aqui, que eu vou falar assim que isso aqui é o caminho 1, ou até mesmo pelo caminho 2, tá? Vindo reto aqui do ponto A, passando aqui pelo ponto C e depois indo para o ponto B. Né? Percebam que é um caminho muito mais simplificado. Né? Então, se as forças são conservativas, sair de A até B pela trajetória 1 ou pela trajetória 2, como eu mostrei aqui, em termos de trabalho, é a mesma coisa. Tá? Então, tendo tudo isso aí em vista, vamos tentar fazer esse primeiro teste aqui. Ó. Diz que a figura mostra 3 trajetórias ligando os pontos A e B. Uma única força F realiza o trabalho indicado sobre uma partícula que se move ao longo de cada trajetória no sentido indicado. Com base nessas informações, podemos afirmar que a força F é conservativa? Bom, basta a gente olhar o trabalho para sair de um ponto e chegar no outro. Né? Então, percebam que para sair do ponto A aqui, e chegar,
por esse caminho aqui no ponto B, eu gastei 60 joules positivo. Né? Para sair de B e vir para A, eu gastei 60 joules também positivo. Aqui já é um problema. Né? Porque se eu estou num circuito fechado, por exemplo, né, para sair de A e voltar para A, eu deveria estar num sistema onde a energia total era para ser igual a zero. Então, só por essas duas trajetórias aqui, ó, eu já posso te afirmar que se eu estou sempre com uma força única F realizando esse trabalho, então essa força aqui não é conservativa. Tá? E a mesma coisa eu posso dizer para sair, por exemplo, né, eu chego na mesma resposta se eu analisar isso aqui de outra maneira. Vamos pensar que eu estou saindo do ponto A indo para o ponto B, e eu saio por essa primeira trajetória aqui, eu gasto 60 joules, mas para sair por essa outra trajetória aqui para cima, eu gasto menos 60 joules. Né? Novamente, então aqui o trabalho está influenciando, o caminho que está influenciando, né, o trabalho realizado, ou seja, essa força ela não é, né, o sistema não está no sistema de forças conservativas. Tá? Pois bem, quando a gente fala de uma força que ela não é constante, né, a gente já viu isso, o trabalho ele pode ser calculado pela integral, né, dessa força agindo entre os pontos inicial e final da nossa trajetória, né, do nosso deslocamento. Não da trajetória exatamente, mas do deslocamento. Tá? Então, para calcular a energia potencial, a gente usa uma equação muito parecida. Né? Como a gente viu, como a gente estava falando, que a variação da energia potencial, seja ela gravitacional, seja ela elástica, ela é igual ao negativo do trabalho, né? Então, a variação da energia potencial para uma força variável, ela também vai ser o negativo do trabalho aqui, então menos a integral de xi a xf, tá? Mesma ideia, tá? E usando essa última equação, tá? E tomando mais especificamente aqui a força gravitacional, saindo com o y inicial aqui em zero, então vamos supor que eu estou falando de uma bolinha aqui, que eu vou elevá-la até um ponto H aqui, ó, tá? Então, se aqui o U inicial é igual a zero e o Y final aqui, perdão, o Y final aqui é H, né? Então aqui eu tenho uma variação H, então a força indicada aqui é a força peso, né? A força peso que vai estar agindo sobre essa partícula aqui o tempo todo, né? Então essa energia é igual a integral de 0 até h da força peso vezes o dy, né? Então, isso aqui é igual a mg, isso aqui na verdade é negativo, aqui nesse negativo, só que o g também é negativo, né? O g é negativo, então aquele negativo da fórmula aqui com o negativo do g vai embora, né? Então, só menos mg vezes o y aqui, né, que está indo de 0 a h. Né? Então isso aqui é igual a mgh, tá? Que é na verdade essa mesma equação aqui, só aqui já denotando aqui diretamente o h.
Tudo bem? Então aí fica demonstrada também essa última equação aqui. Tá bom? Então, a energia potencial gravitacional associada a um sistema, né, partícula-terra, ela depende somente do deslocamento de altura, né, dessa posição vertical y aí, em relação à referência zero. Tá? Então, e lembre-se que esse zero eu posso colocar ele onde eu bem entender. Né? Se eu colocar, para alguns exemplos, eu posso, por exemplo, partir do alto de um, de um prédio, por exemplo, e elevar uma partícula a uma altura de 1 metro, por exemplo, em relação ao teto, né, ao ponto mais alto do prédio, né, e falar qual que é essa energia potencial gravitacional em relação a, a esse telhado. Né? Então, ali, para mim, seria o zero. Né? Então, seria só o mg, por exemplo, o valor final dessa energia potencial gravitacional em relação ao telhado. Tá? Então, usando a mesma ideia aqui do cálculo de variação da variação da energia potencial, mas agora aqui da energia potencial elástica, então aqui agora a gente só substitui o peso pela força elástica, né, que é o menos kx, né, e no final das contas a gente tem então que a variação da energia potencial elástica vai ser dada por meio de k x final ao quadrado menos meio de kx inicial ao quadrado. Se a gente tomar agora sempre o x inicial como o ponto onde a mola está equilibrada, aquele ponto onde a mola está relaxada, como diz aqui o próprio texto, então a mola, como ela não está comprimida, então esse x aqui é igual a zero, ou seja, então a energia potencial elástica ela é dada por meio de kx quadrado, tá? E tomando isso aí como uma verdade, aí a gente pode fazer esse segundo teste aqui. Ó. Uma partícula se move ao longo de um eixo x, né, de x igual a zero para x igual a x1. Enquanto uma força conservativa, né, então que isso seja levado em conta, que é uma força conservativa, orientada ao longo do eixo x, age sobre a partícula. A figura mostra 3 situações nas quais a força varia com x. Tá? A força possui o mesmo módulo máximo F1 nas 3 situações. Ordene a situação de acordo com a variação da energia potencial associada ao movimento da partícula, começando pela mais positiva. Tá bom. Então, se eu estou falando de energia, né, eu estou falando basicamente também é o mesmo cálculo que a gente utiliza então para aquela variação lembre-se que a variação da energia potencial é igual ao negativo do trabalho, né? Então já começa daqui, né? Então o mais positivo possível, né, seria essa relação de trabalho onde eu tenho um trabalho negativo, né? Para um trabalho negativo eu preciso ter uma força negativa. Então aqui para mim nessas duas outras aqui eu tenho forças positivas, os trabalhos positivos. Então daqui eu estou gastando energia potencial, por exemplo no 1 e do 2, né? No 1 e do 2 eu estou gastando energia potencial. E no 3 eu estou acumulando energia potencial, né? Já que o trabalho aqui é negativo, né? Então, para começo de conversa, então essa aqui é a nossa mais positiva, tá? Da energia potencial associada. Essa aqui é a mais positiva. Essa aqui está ganhando, né? Isso aqui tem uma arinha A, tal como esse aqui também tem uma área A, e esse aqui tem dois daqueles triângulos, né? Tem um triângulo A aqui e um triângulo A aqui, né? Então aqui a área aqui é 2As, né? Pois bem, isso dito, o item 1 aqui, né, o gráfico 1, ele retira da energia potencial apenas um valor A aqui associado ao trabalho dessa arinha aqui.
e para o outro ele retira um trabalho 2A. Né? Então, se eu fosse olhar da energia potencial, começando pela mais positiva, seria o item 3, né, o gráfico 3 primeiro, depois o 1, depois o 2. Né? Então, o 3 eu estou acumulando energia potencial gravitacional, o 1 eu estou gastando uma energia A, e no 2 eu estou gastando uma energia 2A. Tá? Então, basicamente é isso. E aqui tem mais um outro exercício só para fechar, né? Então, aqui diz o seguinte, olha, essa figura aí, embaixo, né, que é essa figura 8.833, um pequeno bloco de massa 0,032 kg pode deslizar em uma pista sem atrito que forma um loop de raio 12 centímetros. O bloco é liberado a partir do repouso no ponto P, a uma altura 5R, acima do ponto mais baixo do loop, onde R é o raio daquele loopzinho lá. Né? Qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional quando o bloco se desloca do ponto P para o ponto Q inicialmente, tá? O ponto Q está aqui, né, pessoal? Onde vocês estão vendo. Cadê, né? Aqui, ó. O ponto Q está aqui, né? Com altura R. E isso aqui é uma altura 5R, né? Então vamos lá. Então, aqui tem a figurinha de novo. Vou só mudar aqui. Então, item A. Então, se eu estou trabalhando ali, eu vou falar aqui, esse trabalho, aqui é o trabalho, né? O trabalho, isso mesmo. Então, o trabalho da força gravitacional aqui, ele vai ser igual a menos mg vezes a variação de altura, um pouquinho de delta H aqui, tá? A variação de altura desse bloquinho, tá? E isso aqui vai ser igual a menos mg, aí a altura final é R, né? E a altura inicial é 5R. Né? Ou seja, esse WG é igual a menos mg vezes menos 4R. Tá? Que é igual a 4mg. Então essa aqui é a resposta do primeiro item aí. Tá? Item B. Item B. Item B é do ponto mais alto do loop. Né? Então, qual que é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional quando o bloco se desloca do ponto P até o ponto mais alto do loop? Bom, é igualmente simples, né? Só que aqui o ponto mais alto do loop, ao invés de ser aqui eu consigo calcular, né, isso aqui, tá, pessoal? Então, só se eu substituir os valores aí de 0,032 kg aí para massa, o valor de 9,8 metros por segundo para gravidade e o valor de R para 0,12 metros, isso aqui é igual a 0,15 joules, tá? Só substituindo os valores aí. Então aqui no segundo, se ele está no ponto mais alto, então o WG é igual a menos mg, aqui eu vou só substituir agora rapidamente aqui. Eu estou no ponto 2R no final, né? E iniciei no ponto 5R, ou seja, 3, isso aqui é igual a 3 mgr, tá? Isso aqui seria uma resposta plausível. E a hora que eu substituo
esses valores aí, isso aqui dá em torno de 0,11 joules. Eita, deixa eu ver aqui. 0,11 joules, tá, pessoal? Bom, no item... Desespero isso aqui. No item C, se a energia potencial gravitacional do sistema bloco Terra é tomada como zero no ponto mais baixo do loop, qual é a energia potencial quando o bloco se encontra, no item C, no ponto P? Tá? Então, qual é a energia potencial do bloco quando ele se encontra no ponto P? Tá? Então, a energia do bloco no ponto P, muito simples. Então, a energia potencial gravitacional, a gente pode falar que é o G, é igual a mgh, que é igual a 5 mgr, que vai ser igual a 0,19 joules quando a gente substitui esses valores aqui, ó, tá? 5 mgr, né? Que, já que a altura daqui até lá embaixo é 5 r, tá? Voltando aqui agora, quando eu estiver no ponto D, tá? No ponto Q, pessoal, o ponto Q é só mgr, né? Então, energia potencial gravitacional nesse novo ponto aí é igual a mg vezes r. Tá? Substituindo esses valores, aí vocês vão encontrar o valor de 0,038 joules. Tá? Item E, no ponto mais alto do loop. No ponto mais alto do loop, eu tenho isso aqui é igual a 2 mgr. Por que 2? Porque o R aqui, na verdade, agora é 2R, né? Então fica mg vezes 2R ou 2mgr. Tá? Isso aqui é igual ao dobro do que eu tenho aqui em cima, então se aqui eu tenho 0,038, o novo valor é igual a 0,076. Né? 76 joules. Tá? E F, se em vez de ser simplesmente liberado, o bloco recebe uma velocidade inicial para baixo ao longo da pista, as respostas dos itens A e E aumentam, diminuem ou permanecem a mesma. No item A, que a gente estava avaliando no item A, o trabalho realizado pela força gravitacional. O trabalho realizado pela força gravitacional não se altera. Tá? Isso independe do valor da energia cinética dele. Tá? Então, não se altera. E o que depende só da altura. Né? E no item E, também não se altera, né? Porque ali eu estou falando no sistema bloco-terra como qual é a energia potencial, né? A energia potencial gravitacional dele também no item E também não se altera. Então, nem o item A, nem o item E, eles não se alteram. Porque a gente está falando de relações de energia potencial gravitacional, né? Então, né, isso não é afetado pela energia cinética. Tá, pessoal? Então, o que eu tinha para essa primeira parte era isso. Até mais.